RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Nesta edição, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, Dr. Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública. Satisfação imensa, Dr. Ézio, ter conosco mais uma vez na nossa bancada. Satisfação é minha, Oliveira, de poder estar com você novamente aqui na bancada e conversar com os nossos espectadores sobre os assuntos que interessam a Sorocaba, a região e a todos os nossos ouvintes. Satisfação. Com certeza, doutor Ézio. Ouvintes, telespectadores, seguidores, toda uma linguagem da tecnologia, né, doutor? O importante é que estão com a gente. Uns estão dirigindo e só ouvem. Exato. Outros estão assistindo e vê. Exato. Né? E outros acompanham pela internet. Então, são ouvintes, espectadores e seguidores. E acompanhantes também. Vamos em frente, doutor Ézio Vestina. Nas diversas plataformas você acompanha o RMS News. E o número de acordos entre empresas de Sorocaba e funcionários para a redução de jornada com corte proporcional de salário ou suspensão temporária de contratos registrou queda de 77% na primeira quinzena de outubro, em comparação com o mesmo período de setembro. Trata-se do menor patamar desde que o benefício emergencial de preservação do emprego e renda foi instituído pelo governo federal em abril, por conta da crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. Os dados constam do painel de informações do bem do Ministério da Economia. No balanço parcial de outubro, referente à primeira quinzena, foram celebrados na cidade 1.659 acordos de redução ou suspensão da jornada, envolvendo 361 empregadores e 1.653 funcionários. O número é 77% menor do que o registrado na primeira quinzena de setembro, quando foram celebrados 7.359 acordos entre 942 patrões e 7.274 trabalhadores. Na nossa bancada de formadores de opinião independente, doutor Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública. Qual análise que você faz destes números na sua avaliação? Qual o fator que reflete nesta redução desse processo de negociação, doutor Ézio? Oliveira, a avaliação que se faz, na verdade, não é um fator, são vários fatores. A gente tem que analisar isso aí no conjunto, tá? E todos eles, Oliveira, nós podemos dizer que, em que pese o momento difícil que a humanidade está passando, o Brasil, pelo menos nesta parte que tem a ver com a economia. A saúde é uma outra questão que tem que ser estudada dentro da sua ordem. Mas nós estamos falando da questão econômica, porque isso envolve a economia, né? Trabalho e renda tem a ver com a economia. Então, são vários fatores. O primeiro fator é que, pelo bem ou pelo mal, aos trancos e barrancos, o governo do Brasil. E quando eu falo governo do Brasil, Oliveira, eu não quero que fixe somente no executivo. Eu acho que foi o conjunto do governo, executivo, legislativo, se em algum momento, talvez, o judiciário. Então, o governo do Brasil andou bem quando instituiu o bem, benefício emergencial, tá? Em diversas ordens e também na área do direito do trabalho, envolvendo patrões e empregados. Andou muito bem porque ele deu uma certa segurança tanto para o empregador como para o empregado. Quando você suspende uma relação de emprego, é um posto de trabalho que está garantido, suspenso, mas garantido. Quando você reduz o horário de trabalho e o salário,
em que pese essa redução de salário, o posto de serviço está garantido. E o que é importante, por isso eu falei dos fatores, nós agraciamos os empregadores, nós agraciamos os empregados, nós agraciamos a economia como um todo, porque a renda continuou circulando, ainda que minorada, mas ela continuou circulando. E agora, Oliveira, o último dos fatores, que é o que você comenta aí, traz na sua informação, é a diminuição desses acordos. Isso é para se comemorar, porque é a retomada da atividade econômica. Nós temos que ficar felizes, Oliveira, é quando não precisar mais dos acordos, é porque a economia voltou pujante. Daqui para frente, o que nós temos que começar é festejar e observar abriu tantas vagas, estão admitindo ali, tal empresa está chamando funcionários que estavam em suspensão de contratos. Nós vamos comemorar isto. Então, Oliveira, essa é uma notícia a ser aplaudida. Nós que somos da mídia, tantas vezes atacados por só trazer notícias ruins, você traz o inverso, traz uma boa roupagem para a nossa mídia hoje. Importante essa sua avaliação, doutor, e eu vejo dentro desse aspecto que o doutor Ezio Vestina coloca, e faço essa minha observação justamente para que ele possa dar continuidade na sua fala, vejo de forma positiva, como que o doutor Vestina coloca, vejo a robustez da indústria, de uma maneira geral, da indústria, do comércio brasileiro, que passou por um momento mais difícil diante desta pandemia. Aquilo que o doutor Vestina coloca, realmente, a gente vê que o governo soube se articular. O único ponto falho que eu vejo, e daí eu vejo com tristeza, porque você, quando vê uma notícia como essa, você vê com satisfação de como foi organizado o ruído de comunicação que nós tivemos nesse processo, entre os governantes de uma maneira geral. Talvez se soubessem colocar de uma forma sem qualquer questão ideológica, político-partidária, mostrando para a população a grandeza das medidas que estavam sendo tomadas, como esta do bem, né, que você vê patrão e empregado negociando, buscando um acordo, pouca interferência até dos sindicatos nessa questão. Olha a grandeza do que nós tivemos, olha a grandeza das ferramentas que foram criadas, né? E muitas vezes esse ruído de comunicação talvez sirva para os nossos governantes tirem como lição para que não se repita e crie um cenário desconfortável tanto para eles como para a população. Não seria importante se lá no início tivessem passando, olha, estamos trabalhando, fazendo esse protocolo, esse procedimento, porque ao final desse processo nós ganharemos nesse aspecto. Vejo dentro desse cenário essa questão apenas um ruído de comunicação com um programa tão grande, tão bonito, né? Interessante de ver quando você coloca aí a mesa de negociação, patrão, empregado, falando não de aumento de salário, de redução de salário, né, doutor Esvertino? O ruído de comunicação que você menciona, Oliveira, eu acho que faz parte da forma que nós decidimos para a nossa democracia. A nossa democracia, através dos nossos representantes, ela foi montada numa pluralidade de pensamentos, que vai desde a extrema esquerda e vai até a extrema direita, do Iapoque ao Chuí. E é uma distância longínqua. Então, evidentemente, quando você distancia o tamanho da democracia, você cria, evidentemente, esses choques de ruídos. Por um lado, de fato, o apreciável, o desejável,
seria que as partes sentassem, olha, nós estamos com um problema, vamos resolver, o melhor caminho é esse, vamos tomar logo esse caminho. Mas, Oliveira, por outro lado, eu vejo que isso é próprio das ditaduras. Viu? Os pardais tem que matar os pardais porque eles comem as plantações. Mataram todos os pardais, viram que cresceu o número dos insetos e acabou com as plantações. Isso é próprio de ditaduras, isso já aconteceu na história da humanidade. Um ditador achou que os pardais tinham que ser eliminados. Acabou com os pardais, veio os insetos e acabou com a plantação. Aí tiveram que exportar pardais de outro país para combater os insetos. Então, esse ruído de comunicação que você fala, graças a Deus, ainda que tenha existido, ele não foi o suficiente para acabar com as palavras que você usou, com a grandeza do efeito, do evento e do que veio de bom para a nossa sociedade e economia. 30 segundos para a gente encerrar esse bloco. O que podemos esperar a partir de agora, doutor Ezio Vestina? Eu, otimista que sou, quero crer que, em que pese estarem falando de uma segunda onda na Europa, eu acho que o Brasil, se tiver alguma afetação quanto à economia, talvez seja no campo da exportação, mas eu acho que ainda assim, considerando que a nossa economia é muito balizada na alimentação, eu acho que nós vamos retomar aí a nossa economia, eu não digo num efeito elevador, mas numa rampa bastante acentuada, sim. RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Na nossa bancada de formadores de opinião independentes, Dr. Ezio Vestina, advogado especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública, falando sobre esses números de acordos entre empresas de Sorocaba e funcionários para a redução de jornada com corte proporcional de salário ou suspensão temporárias de contrato, que registrou queda de 77% na primeira quinzena de outubro. Números importantíssimos. RMS News, jornalismo para você conectado na internet.